Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional. Retomamos aqui a análise do capítulo 23 do livro de Josué. E ali nós vemos o seu conselho ao povo para que os filhos de Israel se esforçassem muito por cumprir os mandamentos. Daí os versos 12 e 13 do capítulo 23 nos dizem: Porque se dele, Deus, vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, e daí o texto segue. A primeira coisa a ser notada aqui é que se dele vos desviardes é uma referência a Deus. Em nossa vida, podemos escolher nos apegar a Deus, exercendo diariamente a nossa fé, ou nos desviarmos de sua presença, e isso nos conduz a estarmos apegados aos costumes dos povos. Como já vimos antes, quando nos dias de Josué os israelitas conquistaram a terra prometida, em alguns lugares eles acabaram fazendo acordos e permitindo que os povos compartilhassem território com eles. Até aí, poderíamos dizer, não havia grandes problemas, mas Josué faz um alerta para eles. Uma coisa é dividir o espaço, outra bem diferente é se tornar parte deles, casar com eles e dar os nossos filhos em casamento a esses povos. Apesar do alerta, isso se repetiu muitas vezes e em todas elas, Israel se afastou de Deus. Até mesmo nos dias atuais, boa parte dos filhos de Israel não vê problema algum em se misturar com outros povos. Aí, não apenas eles, mas seus filhos passam a adotar costumes estranhos à fé judaica e, consequentemente, se afastam do seu Deus. Um claro exemplo disso é quando os filhos de Israel foram levados para a Babilônia. O cativeiro durou somente 70 anos, mas Neemias disse, no capítulo 13, verso 23 ao 25. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Eles arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Na sequência, ele mesmo lembra que o próprio rei Salomão, mesmo cheio de sabedoria, foi seduzido pelas mulheres. E aí Neemias diz: As mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Vamos voltar ao texto de Josué 23? Nós temos no verso 13 escrito: Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Nos escritos da Nova Aliança, nós temos a palavra de Shaul HaShalia que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Por fim, outro chamado apóstolo, Tiago, nos diz lá no capítulo 4, versículo 4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não se trata de deixar de manter relações respeitosas com outros povos, mas de sermos capazes de perceber os alertas quando uma relação de proximidade com alguém começa a nos afastar da presença de Deus. Coisas simples, como por exemplo, uma festinha de aniversário no sábado à tarde, na casa do fulano. E aí pensamos, não estou transgredindo o Shabat, então não tem problema. Quando um amigo convida para um churrasco, mas você sabe que nem o ambiente e nem a carne serão kosher,
ou seja, apropriados, mas ainda assim hesita em dizer não. Cuidado! Se a Bíblia nos diz tantos alertas, é porque é realmente perigoso. E não devemos brincar com o perigo, mas manter firmes a nossa conexão com Deus. Claro, para isso você precisa diariamente ter ao menos 5 minutos com o Criador. Shalom.